canonização de Irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil. As homenagens à Santa Dulce dos Pobres na paróquia que leva o nome da santa na capital. E ainda a atualização dos times mineiros após a 25ª rodada do Brasileirão. Hoje é segunda-feira, 14 de outubro, e o Horizonte Notícias já está no ar. Olá! Domingo foi de festa para a Igreja Católica Brasileira. O Papa Francisco canonizou Irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil. O Papa Francisco canonizou neste domingo a Irmã Dulce, como a primeira santa nascida no Brasil. A missionária foi proclamada santa diante de inúmeros bispos, religiosos e missionários brasileiros que participam do Sínodo para a Defesa da Amazônia. Retratos da Irmã Dulce e dos outros 4 santos canonizados na mesma cerimônia foram expostos na Basílica de São Pedro. Honorem Sancte et Individue Trinitatis. Para a honra da Santíssima Trindade, a exaltação da fé católica e desenvolvimento da vida cristã, pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo e dos santos apóstolos Pedro e Paulo, depois da devida deliberação e frequente oração por assistência divina e procurado o conselho de muitos de nossos irmãos bispos, declaramos abençoados John Henry Newman, Giuseppina Vanini, Maria Teresa Tiramel Mandiquidian, Dulce Lopes Pontes e Margarita Beis como santos. Dulcem Lopes Pontes et Margarita Beis, sanctos esse decernibus et definimus. Irmã Dulce devotou sua vida aos necessitados e ao trabalho social em sua terra natal, a Bahia. Lá, fundou hospitais e uma rede de apoio que dirigiu até a sua morte em 1992, aos 77 anos. A ela são atribuídos 2 milagres: ter estancado a hemorragia de uma mulher após um parto e devolvido a visão de um homem que ficou cego por 14 anos. A freira conheceu o Papa João Paulo II, com quem teve 2 reuniões em 1980 e em 1991, quando foi hospitalizada por uma doença pulmonar crônica. Seu humanismo levaram o então presidente José Sarney a candidatá-la ao Prêmio Nobel da Paz em 1988. O processo de beatificação iniciou em 1999 e concluído por Bento XVI em 2011. A religiosa, cujo nome verdadeiro era Maria Rita Lopes, nasceu em 1914. E em Belo Horizonte, a paróquia que leva o nome da religiosa preparou um dia de festa e homenagens à santa, que dedicou a vida a ajudar os pobres. Dia 13 de outubro foi dia de festa e muita alegria. Fiéis se reuniram para comemorar a canonização de Santa Dulce dos Pobres, a primeira mulher brasileira a se tornar santa. É a padroeira da paróquia formada por uma rede de comunidades de fé do aglomerado da Serra. A canonização de Irmã Dulce é um presente para todo o Brasil e para nós aqui do aglomerado da Serra em especial, porque é a nossa padroeira. A paróquia é a única no estado de Minas Gerais que tem como padroeira Santa Dulce dos Pobres e dedica o trabalho de evangelização em todo o aglomerado da Serra, trabalhando o carisma de ir ao encontro dos necessitados, revelando a face de Cristo. A nossa realidade nos convida a acolher aquele que sofre, aquele necessitado, aquele marginalizado, às vezes, muitas vezes, excluído pela sociedade. Então nós somos convidados a proclamar a palavra, levando a essas pessoas a presença de Cristo. A festa começou pela manhã e teve uma programação diversificada durante todo o dia, se encerrando com a missa presidida por Dom Giovanni Luiz. E algo que ela nos ensina é justamente isso, a ousadia de abrir processos. Muitas vezes nós queremos fazer tudo de uma vez. E a Dulce dos Pobres nos ensina esse caminho, a ousadia de abrir processos. Verônica Marcelino, jovem de 24 anos, foi diagnosticada ainda na barriga de sua mãe com hidrocefalia, mas que ao clamar a intercessão de Santa Dulce, recebeu o milagre da cura. Dia 14 de agosto deste ano, eu consegui, porque eu fui lá no neurologista e o neurologista olhando os exames, verificando tudo, ele viu que não tinha mais vestígios da hidrocefalia, Ele falou, se você acredita em milagres, pode vibrar, porque é milagre.
A canonização aconteceu 27 anos após a morte da freira, sendo o terceiro processo mais rápido da história, atrás apenas de João Paulo II e de Madre Teresa de Calcutá. O legado deixado pela Santa dos Pobres é o do amor e da caridade, mesmo expressos em pequenos atos. E como parte das comemorações de seu aniversário de 67 anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, receberá nesta segunda-feira as relíquias da Irmã Dulce. Para celebrar a data, a CNBB no Rio de Janeiro preparou uma programação especial em memória de Santa Dulce dos Pobres. E a religiosa entra para uma lista extensa de santos brasileiros. Horizonte Notícia te mostra quem são os homens e mulheres que viveram e morreram em nome da fé no Brasil. Em 19 de maio de 2002, Madre Paulina, a menina italiana que veio para o Brasil aos 10 anos com sua família para morar em Santa Catarina, foi canonizada e ficou conhecida como a primeira santa do Brasil. A religiosa dedicou sua vida a ajudar os mais pobres e foi exemplo de serviço e humildade. O primeiro santo nascido no Brasil foi o Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão. A cerimônia de canonização ocorreu em 11 de maio de 2007 no Vaticano, realizada pelo então Papa Bento XVI. Conhecido pelas pílulas milagrosas que, segundo a fé católica, tem poder de cura, Frei Galvão nasceu em 1739 em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Já em 2014, Papa Francisco assinou um decreto servindo-se da chamada canonização equipolente, quando não é necessária a comprovação de milagres, levando em conta o decurso da vida. Canonizou o então beato Padre Anchieta. 3 anos mais tarde, em outubro de 2017, um grupo de 30 mártires católicos do Rio Grande do Norte, conhecidos como mártires de Cunhaú e Uruaçu, que deram a vida em nome de sua fé, foi declarado santo pelo Papa Francisco. Centenas de fiéis participaram da tradicional missa de Nossa Senhora Aparecida no último sábado. Fiéis lotaram o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A missa em homenagem à padroeira do Brasil foi presidida pelo padre Aurélio Aparecido Miranda. A celebração foi um momento de encontro, de amor e devoção à Nossa Senhora. Este ano são comemorados os 302 anos de aparição de Nossa Senhora a 3 pescadores no Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá, São Paulo. O bispo auxiliar Dom Giovanni Luiz da Silva preside missa pelo 7º dia de falecimento do cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo nesta segunda-feira, às 6h15 da noite, no Santuário Arquidiocesano da Adoração Perpétua, paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Dom Serafim faleceu no último dia 8, aos 95 anos. Foi o 3º arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. E agora você confere as vagas abertas no Cine da capital. Vagas para eletricista predial para inspeções e operação do sistema elétrico e do equipamento de fornecimento de energia. Salário de R$ 1.600. Vaga para auxiliar de farmácia para trabalhar com o recebimento de material, conferência, montagem e distribuição de kits cirúrgicos. O salário pode chegar a R$ 2.000. Vaga para cozinheira. Necessário experiência em restaurante. Salário de R$ 1.300. Vaga para monitor de qualidade para trabalhar com controle de processos de informação operacional. Salário de R$ 1.427. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Informações no site da Prefeitura ou no aplicativo Cine Fácil. E chegou a hora da gente falar sobre esporte. André Cristino já está aqui comigo para nos atualizar sobre os times mineiros que estão numa fase terrível, né, André? Foi muito ruim a rodada para todos. Semana passada, o vice-presidente do Cruzeiro caiu. Essa semana o Atlético também teve aí uma queda. Teve. Ontem o Rodrigo Santana não resistiu a mais uma derrota do Atlético, perdeu em casa para o Grêmio por 4-1 e aí o Rodrigo Santana foi demitido do cargo de treinador do Atlético. Vamos ver os gols dessa partida, a vitória do Grêmio. Primeiro teve uma falha bizonha do Wilson. O Galhardo pôs a bola na área e o Wilson frangou feio. E aí de pênalti o Maicon fez 2-0. O de Santo descontou também de pênalti, só que aí no segundo tempo o PP fez o terceiro e no finalzinho do jogo o Alisson contou com desvio no Hever para fazer
4-1 para o Atlético, para o Grêmio, em cima do Atlético. A situação começa a ficar um pouco preocupante, o torcedor se preocupando, porque o Atlético segue na 11ª posição, mas está a 6 pontos da zona do rebaixamento. Então, se a zona do rebaixamento era uma preocupação do Cruzeiro até pouco tempo, o Atlético, os torcedores atleticanos já começam a ficar com medo de também ter esse pesadelo nesse ano. Não dá para ficar brincando com o time adversário, não, né? Não dá, não. E quem bobeou e brincou ontem foi o Cruzeiro. O Cruzeiro foi até Chapecó jogar contra a Chapecoense. Abriu o placar com 3 minutos de jogo. Vamos ver o lance, o Fred escorou ali e o Dedé fez. Só que no último minuto da partida, o Camilo aproveitou um rebote do Fábio e deixou tudo igual. Esse lance gerou uma certa polêmica, o árbitro foi ao VAR, demorou bastante para validar e foi validado esse gol. Com resultado, o Cruzeiro segue na zona do rebaixamento, é o 18º colocado e está a 4 pontos do Ceará. Então, ou seja, se vai jogar quarta-feira contra o São Paulo 9 da noite no Mineirão, mesmo se vencer, ele não sai da zona do rebaixamento, vai precisar da rodada do final de semana para, quem sabe, sair. E o São Paulo, é sabido, não é um jogo fácil para o Cruzeiro, não costuma ter sorte contra o São Paulo, então há uma probabilidade do Cruzeiro ficar mais um tempo aí na zona do rebaixamento, o que é preocupante. Muito preocupante. Rapidinho, o América... O América perdeu para o Lanterna. Vamos ver os gols da vitória do Figueirense. O América saiu na frente com o João Cunha, nessa cobrança de escanteio, mas aí o Breno deixou tudo igual e no finalzinho uma infelicidade do zagueiro Lucas Cal fez o gol contra 2-1 Figueirense. O Figueirense não vencia há 18 partidas. E adivinha qual foi a última vitória dele? Quando? Contra o América, uma vitória por 4-0 aqui no Independência e mais uma vez o América perdeu e saiu do G4. Eita, vamos torcer então para uma melhor fase para os times mineiros. Amanhã o América joga com o Vila Nova em casa e, se Deus quiser, vai vencer. Amém. O Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever a edição de hoje, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã. É claro que eu espero por você. Até lá. Tchau, tchau.